Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos à nossa live conferindo aqui o Deadspace Remake. Já vai começar, entramos um pouquinho em cima da hora aqui, porque, né, tá no meio da tarde de uma terça-feira, então tá complicado a nossa situação aqui. Mas vamos dar uma conferida assim. Eles prometeram um early look, né, pro Deadspace Remake. Então não acredito que vai ter tanta coisa a ser mostrada, mas visto que eles só tinham mandado um teaserzinho de 1 minuto antes, né, qualquer coisa a mais já é alguma coisa. Mandar um salve pra galera que já tá aqui com a gente. O Caio Food, Gustavo, Ale Godzilla, o Felipe já tá aqui com a gente. Gosto de suco, André Siqueira, o Rodeu Cojumbo, Rodeu Cojumbo, Sainhard, Bruno Santos, Felipe Silva. E aí, molecada, como é que vocês estão? Caio Sem Barba, nova skin, eu liberei. O Young Caio, né, velho? Um Caio mais novo, né? Aproveitei, cortei o cabelo e tirei a barba, né, molecada? Vai ser top esse remake, né? Eu também tô botando fé, cara. Tô botando fé que vai ser uma boa adaptação. E no countdown que tô aqui, deixa eu dar uma olhada pra ver quantos minutos faltam pra entrar. Faltam 20 segundos. Então vamos direto aqui, ó, pra gente entrar aqui. E vamos ver qual que é a boa. Já tá começando, galera. Vamos lá. Ó, o sonzeira já botando pra nós. Ver se tá na qualidade máxima da stream, molecada. Tô sentindo que tá meio baixo. Tá no automático. Vamos botar a mira HP aqui. Aí. Hi everyone, my name is Philip Duchamp. I'm senior producer on Deadspace. Por tá na Twitch não tem legenda, mas eu vou traduzir para vocês os pontos importantes para vocês, tá? Toujours. All right, let's get started. So what we're about to do today is a bit unorthodox for us at EA. É um pouco inortodoxo isso aqui pra gente na EA. Vou mostrar pra vocês em primeira mão algo que tá muito cedo em desenvolvimento. Mas a gente quer fazer isso porque a gente quer ser bem aberto com vocês. Mas eu vou deixar claro que isso não é um review do gameplay, né? A gente não vai mostrar o gameplay. We want to give you all an early look at the game that we're making to be able to see reactions across the community about the game that we're making. A gente quer mostrar para a gente ver a reação da comunidade sobre o jogo que a gente está fazendo. One thing that really is important for us is that we want to create game that excites players. And I think that Source Quadrants was actually a great example of this. It came from the nostalgia that the team had over the X-Wing vs. TIE Fighter franchise, and it carried through in the experience that they created. And it's a little bit what we want to do for Dead Space. We see this project and we want to make sure that we're honoring the legacy, that we stay true to the source, quer ter certeza que está honrando o legado e o material de origem. E a melhor maneira que a gente pensou em fazer isso é engajar com a comunidade desde o início. E que as pessoas possam ver como que a gente está abordando isso. We got in contact during the conception phase with the community council that we've created. Some hardcore Dead Space fans. A gente entrou em contato com os fãs hardcore de Dead Space para fazer esse inicial, né, que a gente vai mostrar hoje. With this community council, we've established a relationship where we gave them first look at some of the executive presentations that we were making within EA, some of the creative brief, game design documents, first playable footage of the game. A gente mostrou coisas para eles de game design, conceitos. E pedimos o feedback bruto e honesto deles. Where does it suck? Where does it suck? Like, most importantly.
And for this live stream today, we're actually thrilled to have two of the community council members with us. E para essa live stream hoje, a gente tem duas pessoas dessa comunidade. Joining us for this live stream. Hello, Jackie. Hi, Khalif. How are you? Oh my goodness. Hi, Phil. Hi, Roman. We're doing great. Very excited to be here. Excited to see you both, seeing that you're all hanging out in Montreal, looking good. I see they got you all made up, looking cute. I love it. I appreciate it. I'm Khalif Adams, one of the hosts, or the host of the Spawn on Me podcast. I'm super excited to be here. I'm a huge Dead Space fan. I've been waiting for this for a very long time. And I get to rock with one of my favorite content creators on the planet. Jackie, let the folks at home know a little bit more about you. Hello, everyone. My name is Jackie Butler. I'm a cardiac nurse extern, soon to be RN, as well as a streamer and content creator here on Twitch. Let me tell you, Khalif, Roman, Phil, there's very few games that I wish I could experience for the first time again. One of those is obviously Dead Space. So I'm literally over the moon to be here. Cara, é interessante essa jogada que eles botaram, né? De botar a comunidade dos fãs de Dead Space Hardcore pra poder mostrar isso e mostrar também que havia a reação da gente aqui também, né? Dive right in with the classic dark and claustrophobic headbanger hallway. Shown here on the screen is what Dead Space looked like in 2008. Although Dead Space de revolutionary 2008, for né? its time, let's see the design process and how it looks now. Roman and Phil, can you show us more? E agora como que tá agora, hein? Yeah, so actually, one of the first things that we did was we went back to the legacy assets for the game. So we wanted to recreate with the proxies, the full ship, the Ishimura, to recreate it. And then our art team went in and started an added level of details to the environment so that we could have a higher fidelity and start seeing what can the game look like on next generation of consoles. So we went in, added details, pois é, ele falando como é que seria na próxima geração. Vale lembrar que esse Dead Space não vai ser PS4 nem Xbox One, é só PS5, PC e Series X. From there, we did like a first pass at lighting to try to get the mood right, because the atmosphere of Dead Space is pretty much on lighting, and then on VFX to try to get like that full picture of what are we after, what are we trying to achieve for the game. And it looks great on a few stills, but it actually looks way better in game. So what type of engine did you guys use to create this? And what graphics are you aiming for? So great question, Jackie. We're using Frostbite as our dev engine, and we're going for obviously high-end graphics, high-end fidelity, and our focus is on lighting, VFX, and just overall audio experience to make sure that we would deliver the right atmosphere, something that was key in the original game. Yeah, so I know we have a real live functional build currently. Can you bring that up? And this again is a work in progress. So yes, that's super early, like it's end of pre-production build. We are just starting production, so it's really far from being done. But one thing we really wanted, and you touched about it, it's really wanted to make sure that we nail the ambience, and not only the look, the lightings, the VFX, the fog, but also nail that ambience. Give you the feeling that you're in the Ishimura, you're inside those dark corridors. And not only it's in engine, it's actually in game. And here's my boy Isaac. So that rig, that armor, it's not the original, it's a new one, it's still work in progress, it's gonna be improved a lot, but it gives the first taste. Em progresso ainda, não é a versão final da armadura. Look, here we are. Wow. I mean, the lighting, everything looks phenomenal. The smoke. It looks so good. Eles falaram que focaram bastante em fazer efeitos visuais, né? Principalmente essa fumaça que eles botaram para ambientalizar. But like you never saw it, I think. So it has been almost 13 years, you know, since the original game came out, original Dead Space. Why is this remake happening now, and what exactly is this remake? Can you elaborate on that? So one thing that's important for us, and that's why it's for PS5, Xbox Series, or for PC, is that it's not about one thing. Like Dead Space is a super strong experience, and so it's really about improving on a lot of different elements to create
that original but still new experience. Whether it's the new lighting and ray tracing, whether, like Phil mentioned, it's about audio, whether it's improvements Bom, eles to falaram gameplay que and estão querendo focar na user versão da próxima geração. See maybe later improvements and dismemberment and how you E eles querem focar em todos os efeitos visuais para parecer uma experiência nova, mas ao mesmo tempo nostálgica. It's about doing a lot of improvements and how we enrich that experience. And so that's really what that remake is about. Yeah, because, you know, we have been looking at Reddit, we've been looking online, and there has been some people in the community noting that, you know, the game already stood the test of time. This is still considered to be, quote unquote, a perfect game. Exactly. And so, like we show, like I mentioned, what's really important for us, it's to capture that original ambience, that original experience, but like you've never experienced before. And that's really the age we're after, I believe. Yeah, and I mentioned it earlier, like we want to make sure that we're honoring the legacy. That's one of our production pillars that we have for the game. But at the same time, we want to make it relevant for today. Like the games have evolved a lot since the original Dead Space came out. From obviously graphics, which is like the easiest way to see how it changed, but also as far as systems. Not easiest necessarily to make. Well, no, not easiest to make. No, that's for sure. But as far as systems, as far as just opportunities for gameplay and how to leverage it, that's something that we think that, given the evolution that Dead Space had within its own franchise with Dead Space 2 and Dead Space 3, but also how the franchise, how just the game industry evolved. Ele falou que os jogos evoluíram muito desde que o Dead Space saiu, até o próprio Dead Space com o 2 e o 3. I'm blown away at how good everything looked from just even that small glimpse into the engine. Eles queriam it feels like, you know, I know you're saying it's really early, it's really early, but it's just this is really, my goodness, what is it going to look like when you wind up getting kind of further down the line? So that's really fantastic. We might keep some surprise for later. Yes. Nice. So, can you please now show the stat comparison of the original 2008 game versus the current? Botando um do lado do outro realmente dá uma diferença brutal, né? Difference. You know, you remember your favorite game in a certain way and you think that it looks great, but then when you see improvements, it's wow, big difference. Mas e aí, tá justificando ser next gen only? Eu sei que efeito de fumaça é muito pesado, puxa bastante da GPU. Então, dependendo do quanto que eles querem abusar, fica foda. Mas assim, a versão do PS4 e do Xbox One só podia não ter esse efeito, né? Ou ter efeito reduzido. Vamos ver o que mais eles fazem pra poder justificar isso aí, né? What are your current goals for the remake exactly? How are you going to honor the legacy of Dead Space? Because that is huge shoes to fill. Bars set high. Well, it is definitely, and like the team is actually extremely passionate. We're referencing a lot to the original game, having a lot of looks at it, and like I said, by making it relevant, we're looking at different games and what they did, and see how can we bring it back inside Dead Space. So, like one of the example is something that we're trying to do is to have an unbroken experience, to make the game fully seamless. And how querem fazer o jogo direto, né? Sem nenhum loading. E eles estão olhando vários jogos e o que eles fizeram e como que eles podem trazer isso para o Dead Space. Even before the start screen till the end of the game, the rolling credits, to never have any break of experience, to have that full and uninterrupted sequence shot. And so that, of course, has a lot of impact on what we're building. And just starting with how the Ishimura and the structure of the game is built, because e fazer esse jogo direto, né, sem loading, interfere um pouco com a estrutura que ele falou, no design dos negócios. E isso está sendo uma coisa que eles estão trabalhando, que eles estão se desafiando para poder fazer. And like really from the get-go, like we gave ourselves an objective. Like if possible, could we have players wanting to take the controller and play for 12 hours straight, never putting them down, not even going to the bathroom, just because they were so immersed within the game.
And that's what we're after. That's tipo assim, será que a gente consegue fazer um jogo que o jogador pega o controle e fique 12 horas, não vai nem pro banheiro e fiquem muito imersos dentro do jogo? É isso que eles querem fazer. Or at least really focus in on what makes Dead Space fantastic around the horror aspect of the game too. I'd love to hear more about that. So of course, horror it's one of the main pillar of Dead Space, and it's about a lot of elements in Dead Space. So of course, the story, it's about that. It's that iconic survival horror story. You're alone, trapped on that hulking spaceship. But the main element for us was to get the ambience right, and so that's why we started with elements like, for example, the Headbanger corridor or the workshop that you can see in the teaser, is to make sure. A missão principal deles é pegar a ambientação. De você estar sozinho. É mais do que o gore. The Ishimura and how isolated and stressed you feel when you're inside that ship. And so that's really an important pillar for us. And so that's why we want you to be fully immersed and to never be able to pull out from that experience. The pacing was so good. Like, it was a masterclass in pacing, the original Dead Space, to keep you on the edge of your seat all the time. O pacing do Dead Space original, de acordo com ele, é uma obra-prima. The team early on, like, how can we make sure that we don't break that recipe, that we don't break como que a gente pode fazer the right amount of nothing happening esse remake com as coisas que a gente quer fazer sem estragar isso. And so far, the team's been taking that challenge and doing an amazing job at it. E por enquanto o time tem feito um trabalho incrível quanto a isso. And they're delivering amazing work on it. It's one of the things. It's how can we keep players constantly on their toes, and we might have some surprise coming on that, and on how much you can be surprised even when you're doing something you wrote. It's a lot of fun. So what would this stream be without necromorphs? Isn't that what we are really here for? When we say cut off their limbs, you know, we want you to experience every gory detail of dismembering iconic necromorphs. Now we will showcase our dismemberment gym. Opa, agora vai mostrar um pouco de desmembramento. Would you mind telling us more about the original Rapaz, tá bem early mesmo, tá na engine a parada. What peeling actually means? I think actually something that's very important, as you can see with the feed, like it is definitely a gym, and it's intentional that we showcase this in a gym, because we're so early with it. Visually, we're not at the right level of quality where we want to achieve, but we want to showcase functionality here. That's what we want to talk about, and what is the system that we have in mind for peeling, like you said. So obviously, same thing, it's a really... Opa. Opa, oi stream. Early build. It's a gym. Everything that you see is work in progress. It's first implementation. A lot of VFX are missing. A lot of those modelizations are not final and missing a lot of things like flesh tearing, etc. But one thing that is important for us that I just showed, it's first, of course, dismemberment is back. And it's back with all the depth and fun you can have in that space. But one thing we wanted to, and those are the only things, those are the things you can say only on Dead Space. One of the thing we wanted to improve about that experience is when you're using a weapon that is not a carving weapon, like something, not like the plasma cutter. Plasma cutter is really fun to use. You can just shoot at anything, and really you have that instant feedback of the limb getting cut, etc. Você está usando a arma de plasma, é instantâneo, né? How was he reacting, etc. It was not necessarily as visceral and as clear as the original. And so that's the thing we're working on at the moment, and we call peeling. It's basically that. A gente também quer botar as outras armas, teria algumas coisas que eles chamam de peeling, né? Que as outras armas, elas podem não desmembrar, mas ela tem um impacto no monstro também, né? Então deu ali que, tipo assim, ficou sem um pedaço da carne e tal. And to give you a good sense not only of gore and horror and ambience, but also of how much damage am I dealing to that opponent. Is my weapon actually useful against this one? How close is he to die? And
that's something for me that is really interesting. And so when we were speaking about why doing a remake and where can we improve, those are velho, o bicho com o osso exposto ali, velho, lá. O joelhinho, o joelhinho. We actually want to push. We can have dismemberment. We can have much more precision and body destruction. We can have seamless loading for the whole ship, etc., etc. And that's something really, really interesting for us. And another thing that is actually really interesting is that system. So again, for the moment, it's really early. For the moment, we're only showcasing it on the naked slasher, so you only see it with the flesh, but of course later it's going to support like the claw, body armor, different layers, weak points, etc. But it also improves one of the core of shooting in Dead Space, which is around the precision, and not only the precision of my weapon, but as an example, the precision of the plasma cutter. And so if I was to shoot, let's say, on that leg, then if I'm shooting here, I'm not going to cut the leg because I'm not shooting at the place where the bone is actually visible. If I want to cut that leg now, I need to be much more careful and precise. Ele falou que o sistema de peeling pode ajudar também a você ver aonde você tem que atirar para cortar, né, para dar o desmembramento. Tipo, na ligação ali do osso, né? Ele deu um exemplo de você atirar na canela do bicho, não funciona, tem que estar na ligação ali do joelho. E com o sistema de peeling, né, você tirando a pele do negócio, fica um pouco mais visível. And that's something really, really interesting for us. Anytime Roman speaks about dismemberment, he gets overly passionate and expressive about it. Even with the team internally, he shows a lot of passion in that topic. So yeah, I can just imagine you being on the phone and talking to somebody who's like, "Yeah, we need to get more body dismemberment and more destruction on the body," and people are just like, "What in the heck is he talking about?" But it looks great. Sometimes, yeah, it looks amazing. Sometimes there's weird moments like that in the team where you do a meeting about dismemberment and blood and gore and dead bodies, and you misspell somebody's name and you're inviting somebody else to that meeting that is not part of the team, and they go like, "Oh no." Brace yourself, strap in. So Roman, on what level can we expect the detail of filleting necromorphs, essentially? How detailed are we talking here? Opa, agora tem close do bicho. The body destruction, the peeling, it's going to be really super detailed, as we can see. Os detalhamentos do peeling, né? Ele falou que vai ser bem detalhado. Tem várias camadas. Which is not, I think, at the moment. Yes, here we go. You can see that it's really super precise. It's exactly where you're aiming, where you're shooting. It's exactly respecting the shape of the projectile at the enemy. Ele falou que o sistema vai respeitar as dimensões do tiro, né, do tipo de tiro, e que eles estão mostrando aí um esquema de tipo uma hitbox para cada tipo de bala, né, que vai dar um tipo diferente ali de peeling. Pure dismemberment, and then where you're able to cut the necromorph's limbs. Here, where we want to improve it, because we feel like characters like the slasher, for example, it was already really deep in terms of gameplay. Like there are different behavior based on whether you were cutting the legs or the head, where they go berserk, etc. So here our goal, it's for enemies like slasher, it's not necessarily to improve or give more precision where you cut. You can cut the enemy. It's more to try to extend that fun and that depth to other enemies that tend to be a bit lighter in terms of dismemberment and behavior, like for example the infector or the brute. Like I can't wait to show you when you get behind the brute and you start to peel his back and dig for weak points. Oh, I can't wait. That's the type of improvement we're going for. Get to the weak points. Yeah, I love the peeling of the different layers of skin down to the organs and bones, especially coming from a medical background. It's just insane to see. The level of expectation is very much up here, and we'll hold you accountable. One thing that you might have noticed quickly in the prototype, and that's something we want to experience a bit more. We want to dig a bit more. It's when you actually cut a limb, but there's still a layer of flesh. We don't necessarily always want the limb to go out and fly away. And sometimes we keep it attached
by the layer of flesh or tendrils to the body. So currently that VFX is missing, but the technology to keep it attached and dangling is there. And so you can grab those with kinesis to make it a bit faster to dismember them, and then you can throw them back to the opponent. I think we'll speak a little bit more about kinesis after, but that's also the power falando da kinesis, né, que você puxa synergy loop. Dos membros do we want to try to bicho, né, que tá perrengando ali, né, tá... By bringing it back, eu tô traduzindo as partes importantes, cara. Eles estão enrolando muito, não vale a pena ficar traduzindo tudo. So it gives you an option to actually impale your enemies that's right in front of you and using it as a projectile against your enemies. So it gives you more creative opportunities to kill your enemies, really. So that means that we're going to continue to have cut off your limbs, and we're going to have dangle your limbs too. Be the thing that people are going to start screaming in the chat pretty soon. One of the other, you talked about, how some of these pieces of tech are adding to the improvements of what this remake is going to wind up being. I'd love to hear you kind of talk a little bit more about, some other improvements that we've seen, not only in scale in terms of, rooms that we've seen before. We saw the headbanger room a second ago, but I want to dig into, and let's pull up the 0G therapy room, which I think also showcases this kind of next layer of where you're thinking about going from an improvements perspective. Just talk a little bit about, where you're kind of seeing this move. We see Isaac kind of in the space right now, floating around the space, probably going to show off some of his thrusters and stuff in a minute. I'd love to hear more about, kind of where you're thinking about in terms of improvements in this layer too. So for us, really, going back to the original Dead Space, it was something that we felt, so again, super early build, that we felt we could, Ele viu o cubinho ali e falou assim, é uma build, é cedo ainda. Experience and immersion, it's the 0G. And how you would move around in 0G. And that's something that was really good and improving the experience in Dead Space 2 and 3 that we felt was really missing in the original Dead Space. And so ele falou que uma coisa que ele sentiu falta no Dead Space 1, que ficou bem melhor no Dead Space 2 e 3, era a gravidade zero, né? With much more 360-degree freedom. And now you can play Dead Space and really feel you're in space. E agora você pode ter uma liberdade realmente como se você estivesse no espaço mesmo. That we're starting to improve a bit on, like for example, now you can interact as you fly around. You can go into tighter corridors, those kind of things. But also, it allows us to revisit some of the old content and create new ways to navigate, new paths. Like here in the original, you would have gone back through that door. Ele falou que por causa disso, alguns dos caminhos a gente foi capaz de mudar, né? De ter novos caminhos para poder ver as áreas antigas que estavam no jogo. Pô, valeu, Maria, pelo superchat. Cuidado com o Colucci. Hoje ele não tá aqui, não. Hoje o Colucci não tá aqui, não. To use that and revisiting all the places in the game in the original where there was 0G, which was the Superman jump back in Dead Space 1, and now applying full 360 motion and finding ways to provide a real challenge in those type of environment. And so far, there's been very good ideas like this one about how can we reach reverse through the same environment and provide something new for the players. So we're definitely on the lookout for these opportunities. E eles estão fazendo tipo assim, já que eles estão tendo que mudar algumas coisas para poder melhorar essa navegação em gravidade zero, eles estão vendo novos desafios dentro do mesmo ambiente, né, para que fique equilibrado, dê uma coisa legal de novo. Improvements carried from 2 back into 1 with the thrusters and the movement is incredible. That's a huge improvement as is. It's funny. The community quickly recognized and deciphered the Morse code from the Ishimura in the original reveal that we had. People figured it out right away from the blinking, flashing lights. But, we didn't see any comments on the subreddit or online about the thrusters on Isaac. There was nothing. Where was that? Look alive, chat. But yeah. But no, it's really interesting because then also, like I was mentioning, it allows us to revisit
to the zero-G areas, potentially create new ones, and add a whole set of different challenges, that were not present in Dead Space 1, that we can now create or recreate because ele tá repetindo, vocês veem que ele tá dando enrolar, tá repetindo exatamente o que eu acabei de falar, que eles estão criando novos desafios dentro do Dead Space 1 a partir do que eles estão fazendo de novo ali nas mecânicas. And that is the topic of microtransactions. You know, they they were perguntaram sobre apparent in Dead Space microtransações. 3, so at this point, can you please be transparent and honest regarding microtransactions? And you know, if that will make an appearance in Dead Space 1. Se vai aparecer. So very, very clear, no microtransaction. Não vai ter microtransação. Not that forma nenhuma. Already in an interview, I think yes, no, we don't have that in the remake. That's awesome. Good. That's awesome. Yeah. I mean, that's good to hear. I think everybody in the chat and everybody in the community. On the record. Cara, eu acho bizarro como a gente fica feliz de não haver uma coisa que não é pra sugar, pra tirar do jogo, né? Pra sugar dinheiro da gente, velho. Hoje em dia a gente tem que comemorar por os caras não fazerem uma coisa errada. We talked a lot about, you know, the improvements, things you kind of want to transition, ways you want to improve, not only the gameplay, but all the systems around it. But I think one of the things we haven't gotten a chance to talk about is how do you want to enrich the storytelling in this game as well? There's lots of different aspects to that, and I'd love to hear more thoughts about. Como ele quer enriquecer o storytelling do jogo, né, a narrativa. So about the story and narrative as a broader topic in Dead Space. First, we are not going to change the foundation of the story. Eles não vão mudar a fundação da história. Ela é muito icônica. A great sci-fi horror story. It's really about being Isaac and going into that hulking spaceship and feeling alone and isolated as you try to survive all those space zombies and stuff, and trying to find Nicole, trying to solve that mystery about the marker and stuff. All of those core themes of the originals, those are elements that not only we really want to continue to have in the game, but that we want to build on top of. The things that we want to enrich in terms of story or narrative, it's really about the bigger universe of Dead Space. We want o universo expandido do Dead Space, né? With what came after, whether it's the books, whether it's the anime, whether it's o que veio depois. We want to put back the original in a more in a better way, if I can say, inside that broader universe. A gente quer inserir o primeiro jogo nesse universo que eles criaram, com as coisas que eles botaram depois. Or message in the environment. Sometimes it will be a bit more, and we can come to that later. But also one thing we wanted to make, we wanted to build a bit more on some of the characters around Isaac, whether it's Kendra or Hammond. E a gente quer melhorar pouco os personagens que estão em volta do Isaac. As Isaac in the story, you're looking for Nicole, but actually in game, not so na história, o Isaac está procurando a Nicole, mas em jogo, né, não parece muito isso. To give you the means to actually look for and more than look for, learn what happened to her during the outbreak. That's one of então eles querem melhorar pouco essa motivação do Isaac, né? Melhorar pouco a história da Nicole também. Valeu, Edmilson, pelo superchat, cara. Quem ensinou o prestador do Ataque Crítico irreconhecível, meu amigo. Valeu, Ale, também pelo superchat, mano. Agora eu mudei. Cara limpa. Bringing up some of those elements into kind of a next layer that we will be able to get a chance to see. I'm just hyped to see where that's all going to land, because it's just going to be so cool to see what things, when you do that one-to-one comparison, it's like, oh, that thing got changed, got added there. Yeah, I definitely had same questions on like my first playthrough and the many other times. It's like, what about the marker? What exactly did happen to Senior Medical Officer Nicole Brennan? I just want more of a cohesive, make us whole narrative type situation, which I'm really hoping that you guys deliver on this future game. You will be one of the first to know, I think. Oh, man, you know what I'm saying? Council privileges. One of the other and kind of big questions that a lot of folks in the community have been wondering about, I've been thinking about, and hopefully you'll be able to give us an answer on this one, is
will Isaac be voiced in this game? Será que o Isaac vai ter voz nesse jogo? Excuse me, I have something to say. Oh, what? Excuse me, I have something to say. Ih, travou ali, It's been a long time coming. Hi, I'm Gunnar Wright, and I'm excited to announce that I'm reprising my role as Isaac Clarke for the remake of Dead Space 1. I want to thank all of you for allowing me to give Isaac a voice. I can't wait to suit up, throw that rig on, and do my best to try to keep Isaac alive. Although I've got a feeling some of you might try to keep me from doing that. In the words of Isaac Clarke, stick around. I'm full of bad ideas. Ó, então o Isaac vai ter voz e você viu vocês perguntando sobre dublagem? Cara, capaz de ter, já que é um remake, é um jogo novo, né? A gente viu, tipo, casos onde eles mandam umas Collector's Edition que não vem, né? Mas eu acho que vai ter sim, cara. Acho que vai ter sim, dublagem, né? Pelo menos a voz em inglês vai ter. Well, actually, it was one of the first things that we discussed with the council at the very beginning. Like, it was one of those open questions that we had. The initial Dead Space, there was obviously no voice for Isaac, but that was changed for Dead Space 2, Dead Space 3. Gunnar played an amazing part in this and delivered a great performance to create that character. And so for us, it was really a question like, oh, should we voice him for this remake or not? Should we stay? Which is why, like, we engage in that conversation with all eles ficaram perguntando, né, já que no original não tinha a voz do Isaac, se eles botariam ou não. E eles entraram em contato com essa comunidade. And what was clear was that, well, if he's back, it has to be Isaac. E geral falou que devia ter a voz sim e que chamasse o voice actor original, né, que fez do 2 e do 3, para poder botar. Rapidly that for us that was the right angle to tackle this topic. Yes, for me, it's so first, as a fan of Dead Space, before even being on that project, it was, yeah, Gunnar is Isaac. And revisiting Dead Space 1, amazing game, and revisiting Isaac, for me, we needed Isaac to be in Dead Space 1. And so that's why, for me, it was really important, and I was so happy to be able to have him be Isaac in Dead Space 1. But one thing that is really important for us, there is something that is key in the Dead Space. Uma coisa que é muito importante pra gente. It's the isolation. Você está isolado, você está sozinho. De novo falou isso, cara. You're alone facing those enemies. It's really that feeling of being isolated and alone. And sometimes hearing a voice, it fights. E às vezes ter voz afeta isso. E quando está sozinho, é normal você falar com você mesmo, né? In Dead Space. And so Isaac is only going to talk. One of the rules that we have is that Isaac is only going to talk when he's being talked to. He's going to respond, he's going to engage with Eamon, he's going to engage with Kendra and so on. He's going to be part of those discussions. But then, ele só vai falar quando alguém falar com ele. Alone in that dark corridor, he's not going to talk. He's not going to break that immersion. He's not going to break that feeling of isolation. Eu acho que vai algumas vezes falar em situações onde seria estranho se ele continuasse em silêncio. É tipo, eu imagino, tipo, às vezes ver um negócio muito nada a ver, assim, a gente poderia falar uma coisa, mas como eles querem manter essa parada de você estar isolado, ele não vai ser um personagem que, tipo assim, eu acho que eu deveria ir pra ali. Olha, tem um lugar, uma coisa estranha ali, sabe? Ele não vai fazer isso. Interessante. We wanted Isaac to be part of that discussion. We wanted Isaac to be part of the solution. He's the expert. He's the space engineer. And so that's why also we wanted to give him a voice. We wanted to improve the character on that perspective. So, opa, valeu, Luiz, pelo superchat, mano. Olha o Diga falando desconfortável. O Diga irritava muito, né, Luiz? Eu ficava desconfortável. Ele parece que efeito de drogas. Pô, me irritava o Diga, mano. That is exactly what we wanted, and I'm really glad that followed through, everything came through. Very excited.
Yeah, I am hyped. Even though I did not get the part, it's okay, Gunnar. We will let you rock as Isaac this time around. You know, Dead Space 2 remake. I will be Isaac at some point. You're a close second, Khalif. Close second. See, this is why I love you. I appreciate. See, this is again another back of the box. Honest. Again, this is the reason why we do this kind of work. We're almost out of time, but I want to give you two gents a little bit of time just to share again any last thoughts you have with the folks here watching the chat and everybody else out. Os últimos pensamentos ali deles agora, hein? Yeah, well, one thing, like I said at the beginning, the purpose for us to do this Bom, o propósito da gente é para ouvir o feedback das pessoas. So hopefully we've shown a few assets, we've talked about the game. Então, a gente falou um pouquinho sobre o jogo, mostrou algumas coisas. E espero que isso gere algumas discussões. Para a gente entender o que é importante para a comunidade. And we hope that the community is going to engage so that we can get that feedback back. Para que a gente tenha esse feedback de volta, né? We've started a little bit less than a year now on that project, and we start to have some amazing things, I think, and its production is just starting. And a produção começou não faz muito tempo. Proud of everything the team is doing. Like, mas a gente está bem orgulhoso do que a equipe já conseguiu fazer. And I want to thank them again and again for everything they're doing. And not only because e agradecer a comunidade lá que está ajudando. But also because it's really difficult time for building all of those things in that context of the pandemic and working from all those things. And so being able to see all those assets, all those arts, the gameplay they are building in that context, I'm just like, wow, I'm blown away. Like, the team's amazing. Thank you very much, guys. That was a really beautiful concept art you had on the screen there. It was medical. It was stunning. I can't wait for everyone to see that in the actual game shipped. Yes. This is so pretty. I want this as a desktop background. Right? Seriously. I don't want to live there, but a área é muito bonita, né? Bonita, né? Cheia de cadáver ali. Quero como desktop. Jackie. We can hook you up. Wallpaper. Jackie, before we get up out of here, any last words for the folks at home? No, you know, I had a wonderful time, and I want to thank Motive and EA, you know, for allowing Khalif and I to be a part of this wonderful community. Thank you, Roman and Phil. And, you know, also thank you all the unsung heroes, you know, on the dev team working hard to make this ship for the best possible thing, you know. So thank you so much. Yeah, and I'll just end out and say, again, you know, Phil and Roman and the rest of the team, you all are putting in such great work to bring this game back to life in a fantastic way. I, as a huge fan, am extremely excited to dangle their limbs and do all of those things within that game. And we hope that also our friends and our compadres over in the council as well, we hope we did you proud today. Everybody at home who's watching the stream, make sure you go check out Dead Space Twitter account so you can get some more updates when they go live. And again, thank you so much for being here today. Atualizações no Twitter, né? Sempre tem alguma coisinha de vez em quando. Thanks a lot, everyone. Thank you very much. Bye. E é isso. Fechou, clã. Foi essa apresentaçãozinha. E aí, deixa eu botar o chat aqui aparecendo aqui pra nós. Deixa eu botar o chat aparecendo pra nós. Pronto, agora sim. E aí, o que vocês acharam desses updates que eles mostraram? Eu achei bacana, cara. Porque foi uma coisa que, igual eles falaram, era um early look. Eles realmente começaram o desenvolvimento agora. Por isso que ele falou que é um pouco não muito ortodoxo, né? Eles mostrarem um jogo tão cedo assim, né, no desenvolvimento. Ele é mais pra, tipo assim, a galera ouvir o que eles estão fazendo e gerar uma conversa entre eles e também entre a comunidade, né? Pra que eles consigam fazer um remake, remake é delicado, né? Então pra que eles consigam fazer um remake da forma que agradar o maior número de pessoas possível. E, cara, eu não sou o maior conhecedor de Dead Space. Eu joguei o primeiro há muito tempo atrás, foi perto do lançamento. Então, minha memória do Dead Space não é tão boa assim. Mas pelo que eu ouvi falar, deles falando ali, eu achei que eles estão andando no caminho certo, cara. Porque eles estão fazendo o que eu acho que é legal fazer. Eles estão pegando o material que foi introduzido no 2 e do 3, e eles falaram também de outras mídias, né? Pra trazer pro 1, pra fazer sentido o 1 se fosse sair um jogo hoje, né? E também
fazer as coisas que eram meio travadas no gameplay ser mais contemporâneas. E quando fazer isso, trazer novos desafios. Então, tô achando bem legal, cara. Eu tô achando bem bacana o que eles estão fazendo aqui no remake. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Achei os gráficos muito fracos. Porra, Evandro, tá no início do desenvolvimento, né, cara? Os caras, tipo assim... Cara, esse jogo não deve sair até 2023, velho. Pelo menos 2023, tá ligado? Então, não adianta ficar falando do gráfico de uma parada que eles acabaram de começar a mexer, sabe? Não faz sentido. Pode vir em 2023, sem pressa. Não, eu acho que vai ser isso aí mesmo, cara. Eles estão muito no início, cara. Muito no início mesmo. Eles devem ter, tipo, conceituado o negócio, feito o mínimo pra mostrar ali. Tanto que o desmembramento nem tinha uma área pra mostrar, né? Eles fizeram num lugar, assim, dentro da engine ali mesmo. Quem tem o Game Pass vai se dar bem. Pô, tem uma parada dessa, né? Do Game Pass ter o negócio da EA, né? Então pode ser que se dê bem mesmo. Pode ser que se dê bem mesmo. Bora jogar o Dead Space e fazer vídeo recente? Cara, é uma boa aí, hein? A gente rejogar o Dead Space. Cara, eu não lembro de quase nada do Dead Space. Seria uma experiência nova pra mim. Praticamente. A ideia de dificultar, não deixando o Isaac ficar o tempo todo dando a imersão no terror, isso pra mim já me ganhou. Cara, essa parada do Isaac não ficar falando o tempo todo foi um medo. Assim, pô, o jogo foi feito sem ter o protagonista ficar falando o tempo todo, né? Agora vai conduzir voz, como é que vai ser? Mas achei legal a ideia que eles botaram. Lembre-se, molecada, a EA Games sempre fica com o pé atrás. Cara, mas a EA de vez em quando acerta, cara. Acertou com o Jedi Fallen Order, acertou com o It Takes Two também, que foi pela EA, né? Não tendo microtransação, mano, pra mim tá ótimo. O game tá no início de desenvolvimento, mas já está em um estágio mais avançado que o Abandoned. Ô, velho, para pra pensar que isso que a gente viu aqui, dos caras que começaram a trabalhar no jogo ontem, já mostrou mais do que o aplicativo do Abandoned, mano. Que os filhos da puta hyparam a gente pra cacete, mano. Que desgraça. Dá pra ver que eles estão animados, isso que importa. Não, dá pra ver que eles estão animados e preocupados também em fazer um jogo que agrade a comunidade, tá ligado? Não fazer um jogo que, pô, vamos fazer dessa forma assim porque vai lucrar mais. Deu pra entender que eles estão querendo agradar a comunidade e lucrar a partir disso, né? A partir do agrado. Joga com a tradução da Tribo Gamer. Pô, a Tribo Gamer traduz tudo, né, mano? Os caras são bravos. Sonoplastia do DS1, do Dead Space 1 é muito boa. Cara, igual ele falou, a ambientação do jogo é muito boa mesmo. Uma das coisas que me marcou no Dead Space é a ambientação, cara. Isso é uma parada bem dark mesmo. Dessa sonoplastia, dark de tipo assim, porra, você tá ali sozinho, aquelas sombras que a gente via no fundo, né? Os caras mandaram bem pra caramba. Será que poderá fazer lives com esse desmembramento de corpos na plataforma? Ah, acho que pode sim. Você bota que é pra maior de 18 e GG, entendeu? Aí não tem caô, não. Esse som aí é fundo, é de quê? É da live mesmo. É da live do Dead Space, eles deixaram ali rolando. Aí eu deixei aqui também. Cara, DS, o Yuri, é Dead Space, Dark Souls e Death Stranding. É, rapaz. Sigla mais usada. E Nintendo DS também, olha só. De dual screen. Mensagem fixa no Twitter deles é: somos AAA, então devemos esperar qualidade à altura, diferente de propostas indies. Abandoned. Não, com certeza, com certeza. É outro nível. O Abandoned é foda porque a hype dele era que era o jogo tentando ser o jogo do Kojima. DualSense, verdade, Roberto. DualSense, DualShock. Tem tudo com DS, velho. Incrível. Lembro do Dead Space 2, o que me deixava com cagaço é a Crash. O maluco nem passava o Wi-Fi. Cara, eu joguei um pouco do Dead Space 2, não cheguei a zerar. E não joguei o Dead Space 3.
Então talvez seja uma coisa interessante, já que o jogo vai demorar 50 mil anos pra lançar, de fazer uma saga jogando 1, 2 e 3 antes de lançar, talvez seja uma parada bacana, um projeto antes do remake aparecer. Darkstalkers, Darksiders, né? Tem bastante, cara, real. Que é isso, motherfucker? Que isso? Don't Starve. Tem muito jogo com DS, mano. É incrível. Fala aí, Juninho, beleza? O 2 melhorou muito no gráfico. Demon Souls, verdade. Cara, e pior que deve ter uns mods pra gente deixar o jogo mais bonito também aqui, né, no PC. A galera é boa. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Fala, Joesley. Cara, o Bizu tá brabo, mano. Tá brabo pro meu lado, cara. Tô fazendo o máximo possível pra lançar conteúdo, mas tem dia que não dá. Ontem não deu, por exemplo. Hoje, graças a Deus, veio essa live. Live ajuda um pouco pra eu poder produzir aqui. Mas eu pretendo também conseguir lançar um vídeo à noite. A minha meta, cara, é 2 vídeos por dia, mas tem dia que não dá nenhum. O trampo tá hardcore. Mas estamos fazendo live na Twitch sim, cara. Todos os dias, menos segunda e quarta. Que segunda e quarta eu tenho aula do curso à noite, né? Do curso de ator que eu tô tentando fazer pra tirar o DRT pra poder trabalhar com dublagem. Mas tirando segunda e quarta, a gente tá todo dia lá na Twitch à noite, jogando um pouquinho. Vai ter vídeo sobre as nossas informações da The Ring? Vai sim, Gustavo. Esse vídeo tá roteirizado, né? Já anotei as coisas que eu queria falar. Preciso gravar, editar e mandar. Mas, idealmente, ele sai amanhã pra gente aqui. Curti bastante que falando do remake. Ideias boas pra melhorar a narrativa. Sou fã de todos. Tenho até tatuagem. Ansioso. Pô, massa, mano. Eu também. Eu gostei de tudo que eles falaram ali, cara. Eu acho que é uma coisa certa a se fazer. Eles querem fazer um remake bem fiel, né? Tipo, em questão do level design. Porém, não fazendo a mesma coisa, talvez em áreas mais travadas, melhorando mais o desafio, melhorando a narrativa. Cara, pra mim é GG. Talvez seja um dos melhores remakes 1 por 1 que a gente vai ver, porque não é exatamente 1 por 1, entendeu? Mas não é algo tão diferente quanto Final Fantasy VII Remake, por exemplo, né? Então pode ser uma coisa bem interessante. Cara, eu só não digo o melhor, porque tem o Resident Evil 1 Remake, né? Que ele é mais ou menos 1 por 1, mas ao mesmo tempo tem umas passagens muito novas. Então, por enquanto, tem esse remake aí do Resident Evil 1 pra ele superar, né? Tá parecendo um ator que fez Querida Encolher as Crianças. Pô, pior que eu nem lembro, cara, desse ator. Deixa eu ver aqui a cara dele. Vocês vão me zoar, tô vendo isso. Querido Encolher as Crianças. Pô, nada a ver, mano. O maluco tem cabelo muito mais curto que o meu, é bagunçado. O cara é louro. Tem nada a ver, velho. Tem absolutamente nada a ver, cara. Falando de sacadura, você devia fazer o vídeo falando do PS5 revisado? Então, Luciano, esse é o vídeo de hoje à noite. Se eu conseguir ter tempo de fazer, esse é o vídeo de hoje à noite. Acho que tem trailer do God of War Ragnarok ainda esse ano. Cara, não, acho que não, Léo. Acho que só ano que vem. Provavelmente só depois que... A não ser que nasça uma PlayStation Experience, igual o pessoal tá rumorando, né, ter... a não ser que nasça uma PlayStation Experience, aí eu acho que eles vão ter vídeo lá. Eu acho que só ano que vem. Deadspace Remake, Resident Evil 4 Remake no mesmo ano. Cara, imagina se sai no mesmo ano. Porque qual que é o jogo que vai estar... Resident Evil tá lançando todo ano, né, mano? Qual que é o Resident Evil do ano que vem? Será que eles vão contar a DLC como um lançamento de Resident Evil e vão deixar por isso? Eis a questão, cara. Eis a questão. Tem o Prince of Persia, é verdade. Tava me esquecendo do Prince of Persia. Por enquanto, depois do terceiro adiamento? Segundo? Acho que é o terceiro. Já a gente não tem nada a mais.
Acho que vai demorar muito pros vídeos da novel da Arif e da Tifa. Cara, bastante. Vai demorar um bocado, cara. Eu tô pegando uma tradução que tá 1 pra 1, né? Então o cara tá traduzindo tipo, tudo mesmo, não tá resumindo. Porque, pô, fazer um resumo do resumo é foda, né? Então eu tô tendo que pegar, tipo, o livro todo e tal. E eu vou fazer uma edição bonitinha nesse vídeo, né? Eu não, eu vou terceirizar. Mas, vai demorar um pouquinho pra sair. Ano que vem é o Revelations 3, né? Tem o tal jogo com a Rebeca. Tô aí esperando aí esse jogo aí. TGS é final de setembro, início de outubro. Tem um período ali que vai nos últimos dias de setembro e nos primeiros dias de outubro. Skin de Kojima. Vou comprar aquele óculosinho, mais coisinha assim do Kojima. Rapaz, não, a barba dá uma diferença brutal, mano. E, pô, eu tava muito gordo, né, cara? Eu tenho uma papinha, ó, se eu fizer assim, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tenho muito isso aqui, cara. Mas aí o que eu faço? Eu deixava a barba tampava, né? Mas como eu emagreci, eu já perdi um pouquinho. Aí dá pra usar sem... Dá pra ficar apresentável sem a barba agora. Dá pra suportar agora. Esse som creep no fundo tá tenso. Mas e a sound effects da deadspace é sinistro. Se eu vou jogar Tormented Souls, cara, eu vi imagens desse jogo, mas não cheguei a pesquisar sobre, cara. Tem que dar uma olhada, que tá foda, mano. Um reboot do Resident Evil 4, 5 e 6 que fiquem parecidos com 1, 2 e 3. Pô, o 6 acho que... O 6 acho que não tem como, velho. Pela concepção do 6 já não tem como. O 5 dá pra salvar. O 4 eu ainda acho bacana, mano. O 4 eu ainda acho bacana nesse quesito de, tipo assim, da onde o jogo foi levar, né? Porque o 4 é sensacional no geral, mas, tipo assim, a diferença que teve da trilogia antiga pro 4, né? Eu ainda acho o 4 muito bom nessa pegada ainda. Agora, o 5 eu acho que dá pra salvar, agora o 6 não tem salvação, não. O 6 não tem salvação. Eu acredito que o Final Fantasy 16 vai ser melhor que o 15? Ah, não é muito difícil, né, cara? Não é tão difícil. E vamos ver o que o Yoshida vai fazer aí no single player, né? De vocês tem que ser reimaginado. Só se for assim, velho. Tipo assim, apaga a plot do 6, escreve uma nova, tipo assim, com os mesmos personagens. É isto, entendeu? Você tem informações do Final Fantasy XVI? Tem. Ele vai sair. Essa informação. Cara, Gabriel, infelizmente, SMzinho não jogará na quinta-feira. Mas ele gravou sons pra gente aqui, pra gente poder ambientalizar ele no jogo. Mas infelizmente ele não vai poder estar presente. Rapaz, o bicho veio agora, irmão. Eita, nós. Remake de Resident Evil vai bater o Leon mexicano também, igual do filme. Pô, coitado do maluco, né, velho? Ah, cara, aquele cast ali do Resident Evil, eu acho que faltou um pouco como é que chama? Da caracterização dos personagens. Tipo, Chris, achei de boa. O Wesker pra mim é o cara do Umbrella Academy, né, que vai fazer o Wesker. Ele tem muita carinha de protagonista do bem, sabe, pra mim. Por causa do Umbrella Academy e tal. Então eu acho que, tipo assim, ele vai ter que convencer na atuação. Mas ele já é um cara louro, alto. Talvez se deixasse o cabelo dele um pouco mais comprido, um pouco mais pra trás, melhorava. A Jill, eu achei que faltou a roupa. Né? Tipo assim, tá, mudaram a etnia dela e tal, mas... pelo menos deixasse na roupa da Jill, sabe? Eu acho que já ia ajudar muito, muito, muito. Mas não, deixou ela sem... A camisa sem aquela manga. A boininha que é foda. Botar a boininha é complicado, né? Mas, tipo assim, pelo menos deixasse naquela roupa azul dela com manga, né? Com aquele colete. Eu acho que já ia ajudar na caracterização da personagem. O mesmo vale pro Leon.
Deixa o cara sem barba. Ele tá com um bigodinho, deixa o cara sem barba. Alisa um pouco o cabelo dele. Eu acho que ia ficar um pouco melhor. Aí na hora da atuação ajuda, né? Mas é foda, é foda. Quero ver o Azul se vingar do Bonhart. Ih, mas esse barco aí já zarpou, Wilton. Esse barco aí já zarpou, velho. Deu ruim. Deu ruim. Ai, ai. Molecada, vou fechando aqui porque tá dando a minha 1 hora de almoço aqui que eu tinha disponível pra poder fazer essa live. Galera, se curtiu então, antes de a gente fechar lá, pô, deixa aquele crítico aí no like se não gritou ainda. Dá aquele crítico aí. E vou tentar, o máximo possível, que a vida tá braba, mandar mais um vídeo hoje e mandar o vídeo do Elden Ring finalmente amanhã. Amanhã ainda tem outra live. Amanhã tem live de quê mesmo? Ai, meu Deus. Eu lembro que tinha uma outra coisa que ia ao vivo amanhã. Bom, enfim, como diz DJ. Amanhã vai ter uma transmissão ao vivo aí, que agora da cabeça me falhou a memória do que é. E eu vou tentar trazer o vídeo do Elden Ring também. Beleza, molecada? Então vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais, molecada. Fui! O jogo da Marvel, isso! Vamos conferir o jogo da Marvel, o RPG de turno. Valeu, Joesi. Fechou, galera. Fui!